Olá, meu amigo, minha amiga e futuro policial penal do estado da Bahia. Vamos começar aqui agora o decreto 12247, que trata do Estatuto Penitenciário do estado da Bahia. O que eu recomendo a você que antes de começar a assistir a essa aula, que você veja primeiro a Lei de Execução Penal, tá? A Lei de Execução Penal é a nossa lei federal 7.210, que vai regulamentar a execução da pena. O que tem mais chance de cair na sua prova nesse decreto? São as coisas que só tem aqui. Existem algumas coisas que tem aqui que tem também lá na LEP, né? Pode cair aqui também. Mas é mais provável da banca se atentar às coisas que só tem aqui. Então, nesse ponto que só tem aqui, você tem que dar uma atenção maior. Bora lá então, lembrando que caso você queira estudar com o curso completo, atualizado, com toda a programação do edital, recomendo aqui o Vale Concursos, na descrição do vídeo você encontra, bem como a apostila impressa com frete grátis para todo o Brasil. E para quem quer mais foco e objetivo aí, estudar, acelerar os seus estudos, conheça o pacote de resumos aí do professor Fraga para a Polícia Penal da Bahia. Show de bola? Bora lá, título 1 do Sistema Penitenciário, capítulo 1 da organização. Artigo 1º. O Sistema Penitenciário do Estado da Bahia, coordenado pela Superintendência de Assuntos Penais, órgão em regime especial da administração direta da estrutura da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, é constituído pelas seguintes unidades prisionais. Inciso 1. Presídio de Salvador. 2. Penitenciária Lemos Brito. 3. Colônia Agrícola Lafayette Coutinho. 4. Colônia Penal de Simões Filho. 5. Conjunto Penal Feminino. 6. Conjuntos Penais de Feira de Santana, Jequié, Teixeira de Freitas, de Valença, de Juazeiro, de Serrinha, de Itabuna e de Lauro Freitas. Inciso 7. Presídios advogado Ariston Cardoso, advogado Newton Gonçalves, advogado Rui Penalva e Presídio Regional de Paulo Afonso. Inciso 8. Hospital de Custódia e Tratamento. 9. Casa do Albergado e Egressos. O 10. Centro de Observação Penal. Inciso 11. Central Médica Penitenciária. 12. Unidade Especial Disciplinar. E 13. Cadeia Pública de Salvador. Artigo 2º. Compete à Superintendência de Assuntos Penais, a SAP, nos termos do seu regimento aprovado pelo Decreto 9.665, planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar, em harmonia com o Poder Judiciário, os serviços penais do Estado. Capítulo 2 da finalidade. Artigo 3º. As unidades do Sistema Penitenciário Estadual têm como finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, resguardando a integridade física e moral dos internos. Artigo 4º. Os estabelecimentos penais estaduais destinam-se à custódia dos condenados à pena privativa de liberdade e de limitação de fim de semana, as pessoas submetidas à imposição de medida de segurança, ao preso provisório ou egresso. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos penais estaduais também abrigarão presos provisórios ou condenados sujeito ao regime disciplinar diferenciado previsto na LEP. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Artigo 5º. Os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. Parágrafo 1º. Observar-se-á nos estabelecimentos a separação dos custodiados, levando-se em conta consideração ao sexo, à idade, os antecedentes criminais e prisionais, a situação judicial e legal, o delito cometido, o tempo de pena a que foi condenado, o regime de execução, a natureza da prisão e as indicações alusivas à individualização da pena. Parágrafo 2º. As unidades do sistema prisional deverão destinar espaço adequado para acomodação de maiores de 60 anos de idade, portadores de deficiências físicas e doenças infecto-contagiosas, assim como isolamento para aqueles que se encontrem sob ameaça ou risco. Capítulo 3 das características dos estabelecimentos penais. Artigo 6º. Os estabelecimentos penais estaduais, destinados à custódia provisória e ao cumprimento de penas privativas de liberdade em regime fechado e semiaberto, devem garantir, inciso 1, segurança externa exercida pela Polícia Militar e ou outros meios eficientes através de muros com passadiço e guaritas. 2. Segurança interna,
realizada por servidores da Superintendência de Assuntos Penais, concursados ou contratados para a prestação de serviços, ou ainda por empresas ou entidades contratadas ou conveniadas pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, para este fim, e ou outros meios eficientes, excetuadas situações anormais imprevisíveis. Inciso 3. Acomodação dos internos em cela individual ou coletiva. 4. Locais adequados para atividades sociais, educacionais, culturais, profissionais, ocupacionais, esportivas, religiosas, de lazer, de visitação, terapêuticas e de saúde. Inciso 5. Trabalhos interno e externo, conforme disposto na Lei 7.210. 6. Local adequado para atendimento jurídico com espaços próprios para a Defensoria Pública e para a Ordem dos Advogados do Brasil. 7. Local adequado para a realização de audiências ou oitivas dos internos. Artigo 7º. As unidades destinadas à custódia de sentenciados ao cumprimento de penas privativas de liberdade em regime aberto e limitação de fim de semana devem garantir, inciso 1, segurança interna e externa realizadas por servidores da Superintendência de Assuntos Penais, concursados ou contratados para a prestação de serviços, ou ainda por empresas ou entidades contratadas pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para este fim e ou outros meios eficientes, excetuadas situações anormais imprevisíveis. Inciso 2. Acomodação dos internos em alojamento individual ou coletivo. 3. Trabalho externo na forma da legislação em vigor. 4. Locais adequados para atividades sociais, educacionais, culturais, ocupacionais, esportivas, religiosas, de lazer, de visitação e terapêuticas. 5. Local adequado para atendimento jurídico, com espaços próprios para a Defensoria Pública e para a OAB e ao Patronato de Presos e Egressos. Parágrafo único. A segurança prevista no inciso 1 deste artigo não se destina a obstaculizar a fuga dos internos na conformidade do artigo 94 da Lei de Execução Penal. Artigo 8º. As unidades destinadas à custódia de indiciados, processados e sentenciados, suspeitos ou comprovadamente portadores de distúrbios mentais ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado devem garantir, inciso 1, segurança externa exercida pela Polícia Militar e outros meios eficientes através de muros com passadiço e guaritas. 2. Segurança interna realizada por servidores da Superintendência de Assuntos Penais, concursados ou contratados para a prestação de serviços, ou ainda por empresas ou entidades contratadas ou conveniadas pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, para este fim, e ou outros meios eficientes, excetuadas situações anormais imprevisíveis. 3. Acomodação dos internos em alojamento individual ou coletivo. 4. Locais adequados para atividades sociais, educacionais, culturais, ocupacionais, esportivas, religiosas, de lazer, de visitação e terapêuticas. 5. Trabalho interno, conforme deliberado na Lei 7.210. E 6. Local adequado para atendimento jurídico, com espaços próprios para a Defensoria Pública e para o AB e o Patronato de Presos. E parágrafo único. Quando determinado o tratamento extra-hospitalar e desde que tenha sido celebrado convênio nesse sentido, os sentenciados serão encaminhados para os Centros de Atendimento Psicossocial, o CAPS, da Rede Municipal de Atendimento à Saúde Mental. Artigo 9º. As unidades destinadas à realização de exames criminológicos, bem como a execução de estudos e pesquisas sobre a incidência criminológica, devem garantir, inciso 1, segurança externa exercida pela Polícia Militar e outros meios eficientes através de muros com passadiço e guarita. 2. Segurança interna realizada por servidores da Superintendência de Assuntos Penais, concursados ou contratados para a prestação de serviços, ou ainda por empresas ou entidades contratadas ou conveniadas pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, para este fim, e ou outros meios eficientes, excetuadas situações anormais imprevisíveis. 3. Acomodação dos internos em cela individual ou coletiva. 4. Locais adequados para atividade, serviço social, psicologia, atendimento médico, odontológico, visitação e demais atividades necessárias à elaboração do plano de individualização das penas. Artigo 10. As unidades destinadas à promoção e execução, de forma integral, da assistência à saúde da população carcerária
devem garantir, inciso 1, segurança externa exercida pela Polícia Militar e ou outros meios eficientes através de muros com passadiço e guaritas. 2. Segurança interna, realizada por servidores da Superintendência de Assuntos Penais, concursados ou contratados, para a prestação de serviços ou ainda por empresas ou entidades contratadas ou conveniadas pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, para este fim, e ou outros meios eficientes, excetuadas situações anormais e imprevisíveis. 3. Acomodação dos internos em quartos individuais ou enfermaria coletiva. 4. Locais adequados para atividades de serviço social, psicologia, atendimento médico, odontológico e jurídico, visitação e demais atividades necessárias à elaboração do plano de individualização das penas. Artigo 11. O preso não poderá ser recolhido em estabelecimento cujo regime seja diverso daquele para o qual foi condenado. Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de vaga, o preso deverá ser recolhido em estabelecimento cujo regime de execução seja mais brando do que aquele para o qual foi condenado, salvo se houver decisão judicial autorizando o contrário. Artigo 12. Os estabelecimentos destinados à custódia de mulheres deverão contar, além do disposto nos artigos anteriores, com estruturas internas necessárias aos cuidados pré-natais e para a acomodação de gestantes, parturientes e lactantes, além de berçário, onde as mães possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Parágrafo 1º. O nascimento e a permanência de criança em estabelecimento penal deverá ser imediata e simultaneamente comunicada ao juízo da vara da infância e da juventude e ao juízo da vara de execuções penais, para o acompanhamento e as providências que se façam necessárias. Parágrafo 2º. O tempo de permanência das crianças acima referidas será de no máximo 6 meses. Parágrafo 3º. As situações excepcionais serão submetidas ao juizado da vara da infância e juventude, devendo o estabelecimento penal ser dotado de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, em situação de desamparo, cujos responsáveis legais estiverem presos, nos termos e em conformidade com os princípios da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e a Lei 11.942. Capítulo 4 da Estrutura, artigo 13. A Superintendência de Assuntos Penais conta em sua estrutura, inciso 1, no âmbito do sistema prisional, com os seguintes estabelecimentos: a linha A. Cadeias públicas ou presídios, destinadas exclusivamente à custódia provisória com internos à espera de decisão judicial. A linha B. Penitenciárias, destinadas exclusivamente à custódia de sentenciados ao cumprimento de penas privativas de liberdade em regime fechado. A linha C. Colônias penais, destinadas exclusivamente à custódia de sentenciados ao cumprimento de penas privativas de liberdade em regime semiaberto. A linha D. Casas de albergado, destinadas exclusivamente à custódia de sentenciados ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena restritiva de direitos, consistente na limitação de fim de semana. A linha E. Hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, destinada exclusivamente à custódia sob regime de internação e por determinação judicial, para perícia e tratamento de indiciados, processados e sentenciados, suspeitos ou comprovadamente portadores de distúrbios mentais ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A linha F. Conjuntos penais, destinados exclusivamente à custódia provisória de internos à espera de decisão judicial e de sentenciados ao cumprimento de penas privativas de liberdade em regimes fechado, semiaberto, aberto e de limitação de fim de semana, inclusive com espaço para recolhimento de internos incluídos no regime disciplinar diferenciado. A linha G. Centros de observação destinados exclusivamente à realização de exames criminológicos, bem como a execução de estudos e pesquisas sobre a incidência criminológica e suas origens. A linha H. Central Médica Penitenciária, destinada exclusivamente à promoção e execução de forma integral da assistência à saúde da população carcerária. Inciso 2. No âmbito das penas e medidas alternativas, as centrais de apoio e acompanhamento às penas e medidas alternativas, com a finalidade de acompanhar a execução de medidas e penas alternativas,
aplicadas pelos órgãos do Poder Judiciário. Título 2 dos agentes penitenciários estaduais. Artigo 14. A carreira de agente penitenciário estadual é disciplinada pela Lei 7.209, que define as atribuições gerais dos ocupantes do cargo. Inclusive, essa lei está aqui no canal do áudio da lei, beleza, pessoal? Artigo 15. Os direitos e deveres dos agentes penitenciários estaduais são definidos no regime jurídico dos servidores públicos do Estado da Bahia, Lei Estadual 6.677, sem prejuízo de outras previstos em normas legais ou regulamentares. Título 3. Da execução administrativa da pena. Capítulo 1. Das fases da execução administrativa da pena. Artigo 16. As fases da execução administrativa da pena serão realizadas através de estágios respeitados os requisitos legais, a estrutura física e os recursos materiais de cada unidade na seguinte ordem. Inciso 1. Primeira fase. Procedimentos de inclusão, observação e classificação. 2. Segunda fase. Elaboração do programa individualizador de pena privativa de liberdade. 3. Terceira fase. Desenvolvimento do processo de execução da pena, segundo o programa individualizador. Artigo 17. Nenhum interno será incluído, excluído ou removido do sistema prisional sem ordem escrita da autoridade judicial competente. Artigo 18. O ingresso do custodiado nas unidades do sistema prisional dar-se-á exclusivamente mediante apresentação de mandado de prisão, do auto de prisão em flagrante, acompanhado da nota de culpa e da comunicação da custódia à autoridade judicial competente, da guia de recolhimento, da guia de transferência ou autorização da Corregedoria de Justiça. Parágrafo único. Deverá também acompanhar o interno, quando do recebimento deste, expediente emitido pela autoridade competente, fornecendo informações quanto à qualificação do recluso e o motivo da custódia. Artigo 19. Quando do ingresso do interno na unidade, a coordenação de segurança, responsável pela inclusão inicial, observará os seguintes procedimentos relativos ao custodiado. Inciso 1. Emissão de declaração de recebimento de interno, firmado pelas responsáveis pela inclusão e pela escolta do interno. 2. Revista pessoal e de objetos. 3. Identificação, inclusive fotográfica e datiloscópica. 4. Substituição de vestuário civil pelo uniforme padrão adotado na unidade, atentando para as diferenciações verificadas pela corroboração do tecido quando houver. 5. Recolhimento e guarda de bens e valores cuja posse não seja permitida no interior da unidade, mediante inventário e contra-recibo. 6. Repasse das informações iniciais quanto às normas procedimentais a serem observadas nos direitos e deveres. 7. Encaminhamento dos expedientes à direção da unidade e da documentação pessoal e dos valores em dinheiro para guarda e controle do serviço social. 8. Comunicação no prazo de 24 horas à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Conselho Penitenciário. 9. Comunicação no prazo de 24 horas à família do preso ou pessoa por ele indicada, efetuado pelo setor de assistência social do estabelecimento penal acerca da localização onde se encontra. 10. Prestação de informações escritas ao preso e verbais aos analfabetos ou com dificuldades de comunicação sobre as normas que orientarão o seu internamento, as imposições de caráter disciplinar, bem como sobre os seus direitos e deveres. Artigo 20. Ao ingressar no sistema prisional, o interno deverá ser submetido a minucioso atendimento médico que observará as suas condições de saúde, a capacidade física para o trabalho, a existência de peculiaridades que possam dificultar procedimentos de reinserção social e a predisposição a ter a saúde mental afetada com o aprisionamento, sinalizando as informações relevantes e adotando as providências pertinentes. Parágrafo único. Verificando a existência de sinais de lesão, tortura ou similares no interno apresentado, ou havendo queixa por parte do interno, o mesmo deverá ser encaminhado para exame de corpo de delito, comunicando-se imediatamente o fato ao Conselho Penitenciário e ao defensor, sem prejuízo da imediata abertura de processo administrativo para a apuração. Artigo 21. Caberá à direção da unidade
promover a distribuição dos expedientes referidos no artigo 19, conforme a sua destinação, e informar as coordenações quanto ao ingresso, a fim de que sejam adotadas providências pertinentes a cada área de atuação. Parágrafo único. O parecer sobre a estratégia de acompanhamento técnico, quando anexado, deverá ter original enviado à coordenação de registro e controle, para arquivo e prontuário, e cópia à comissão técnica de acompanhamento, para implementação, devendo, contudo, quando inexistente, ter a realização determinada imediatamente. Artigo 22. Quando do ingresso do interno no sistema prisional, será executado triagem escolar e profissional através da coordenação de atividades educacionais e elaborativas ou, na ausência desta, pelo serviço social da unidade, a fim de inseri-lo de forma eficaz em programas educacionais e profissionalizantes. Artigo 23. As coordenações de atendimento à saúde e as de atividades sociais e psicológicas, no prazo máximo de 30 dias, após o ingresso do interno, deverão fazer o primeiro acolhimento para cientificá-lo quanto à sua situação prisional, às disposições deste Estatuto, bem assim adotar as primeiras providências relativas à área de saúde e seguridade social, previstas no Plano Operativo Estadual de Saúde, o POI, e no Programa de Assistência Individualizada. Artigo 24. A coordenação de segurança deverá separar o interno, por prazo não superior a 8 dias, com o objetivo de proceder à observação do custodiado e da população carcerária frente a este. Artigo 25. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto poderá ser submetido ao exame de que trata este artigo. Artigo 26. Os planos de individualização da pena e da medida de segurança deverão ser realizados pela Comissão Técnica do Centro de Observação Penal ou, se for o caso, pela Comissão Técnica de Classificação da sua unidade prisional. Parágrafo único. As comissões técnicas de classificação, compostas conforme disposto na Lei 7.210, procederão à implementação das medidas sinalizadas no exame criminológico, promovendo, acompanhando, orientando e avaliando a terapêutica penal e propondo, quando necessário, novas ações ressocializadoras. Capítulo 2 da movimentação. Artigo 27. A movimentação do custodiado entre unidades será determinada judicialmente e em caráter excepcional por ordem do Superintendente de Assuntos Penais, nos termos do provimento próprio da Corregedoria Geral da Justiça e da Lei de Execução Penal, fazendo-se acompanhar o transferido de cópia de seu prontuário. Artigo 28. A remoção por ordem judicial provisória ou definitiva dar-se-á, inciso 1, para cumprimento de pena ou de medida de segurança. 2. Por progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena. 3. Por conversão da pena em medida de segurança. 4. Por inclusão no regime disciplinar diferenciado. 5. Para ser submetido a exame criminológico no Centro de Observação Penal. 6. Para apresentação judicial dentro e fora da comarca. 7. Para tratamento médico, desde que haja indicação técnica. E 8. Em qualquer circunstância em que seja comprovada a melhor adequação da custódia. Artigo 29. A transferência, quando determinada pelo Superintendente de Assuntos Penais, ocorrerá em caráter excepcional e devidamente justificada, atendendo às seguintes circunstâncias. Inciso 1. Em casos de doença, quando a unidade não dispuser de infraestrutura adequada. 2. Em situações emergenciais, com vistas à preservação da integridade física e moral dos internos e ou da segurança e disciplina da unidade. Parágrafo único. A remoção será comunicada no prazo de 24 horas ao juízo que detiver a responsabilidade pela manutenção da prisão do interno e ao juiz corregedor de presídios, para avaliação, bem como ao Ministério Público, ao defensor e aos familiares. Artigo 30. Poderão ser realizadas transferências de internos entre unidades do sistema prisional por interesse desses ou do estabelecimento, atentando para os seguintes trâmites. Inciso 1.
deverá ser requerida através de petição encaminhada à direção da unidade de origem, contendo qualificação completa do custodiado e o motivo da transferência, anexando, quando possível, dados complementares ao estudo e conferência da veracidade das informações. 2. Após o recebimento do mencionado documento e concordando com a conveniência do pleito, a direção da unidade de origem instruirá expediente motivado à unidade destinatária, anexando à petição inicial relatório jurídico prisional do recluso, contendo informações alusivas a aspectos jurídicos e disciplinares, bem como de saúde, sociais, psicológicos, profissionais, educacionais, quando julgado imprescindíveis, e parecer desta quanto à viabilidade da transferência. Inciso 3. A direção da unidade destinatária, no prazo de máximo de 15 dias, deverá manifestar-se quanto ao pedido, podendo propor permuta por outro interno, ali incluído, que será submetido aos mesmos procedimentos listados acima, devolvendo o expediente para que possam ser adotadas as providências cabíveis. 4. Em seguida, o processo será encaminhado ao Superintendente de Assuntos Penais para ciência e manifestação e, após, ao juízo competente para decisão, devendo o interessado ser informado quanto à deliberação afinal. Parágrafo único. Caso seja deferido o pleito, nova solicitação somente poderá ocorrer com semelhante procedimento depois de decorridos, no mínimo, 180 dias do ingresso na unidade destinatária, salvo em casos excepcionais. Artigo 31. As saídas de presos das unidades sem escolta poderão ocorrer nas seguintes circunstâncias: inciso 1, quando em regime aberto; 2, quando em regime semiaberto, mediante decisão do juízo da vara de execução penal. Artigo 32. As saídas de presos com escoltas serão autorizadas e normatizadas pela Superintendência de Assuntos Penais e, na ausência deste procedimento, pela direção da unidade e ocorrerão nas seguintes circunstâncias. Inciso 1. Para participar da solenidade de seu livramento condicional ou de outros benefícios legais que resultem em sua liberdade após decisão judicial. Inciso 2. Quando de transferência para outras unidades. 3. Quando ocorrer falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. 4. Se necessitar de procedimentos alusivos à área de saúde e o estabelecimento não dispuser de local devidamente aparelhado para o fim pretendido. 5. Para proceder à confecção de documentos pessoais ou registro de filhos. 6. Se houver necessidade de ser submetido a exames de lesões corporais em institutos específicos. 7. Para realizar trabalho externo, quando em regime fechado, cumpridas as determinações contidas na Lei de Execução Penal. 8. Para participação de audiências, bem como ser apresentado em instituições policiais ou judiciais, por força de requisição expressa ou por necessidade. E 9. Em outras situações, desde que comprovada a imperiosa necessidade, a conveniência administrativa e garantia da segurança da condução, tanto no tocante à escolta quanto com relação ao interno. Título 4. Da assistência ao preso e ao egresso. Capítulo 1. Da assistência ao preso. Artigo 33. A assistência prestada ao custodiado nos aspectos material, da saúde, jurídico, educacional, profissional, social, psicológico e religioso observará aos procedimentos consagrados pela legislação vigente. Parágrafo único. A unidade deverá dispor de recursos e serviços adequados para garantir o programa de atividades assistenciais de acordo com a sua natureza e finalidade e em harmonia com as regras de segurança e vigilância. Seção 1. Da assistência material. Artigo 34. A assistência material será prestada através de um programa de atendimento às necessidades básicas do interno, sendo facultado ao mesmo a aquisição de produtos permitidos e não fornecidos pela Superintendência, sendo imprescindível a disponibilização de, inciso 1, alimentação balanceada com cardápio elaborado por profissionais da área de nutrição, atentando para as necessidades básicas de um adulto, bem como dietas, quando necessárias mediante prescrição médica. 2. Vestuário padronizado, quando utilizado na unidade. 3.
instalações higiênicas e de boa habitabilidade, conforme padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Parágrafo único. É vedada a prestação pessoal de assistência material por agente penitenciário ou servidor que, de algum modo, esteja vinculado à administração do sistema prisional. Seção 2 da Assistência à Saúde. Artigo 35. A assistência à saúde será de caráter preventivo e curativo, compreendendo o atendimento médico, psicológico, odontológico, do tipo ambulatorial e ou hospitalar, dentro da unidade ou em instituição do sistema de saúde, bem como o fornecimento integral dos medicamentos prescritos. Parágrafo 1º. É facultado ao interno contratar os serviços de profissionais das áreas citadas no caput deste artigo, desde que às suas expensas e com autorização expressa da direção da unidade. Parágrafo 2º. A direção levará em conta para deliberar a real necessidade do atendimento e as garantias das condições de vigilância do interno e de segurança do mesmo, da escolta e da sociedade. Parágrafo 3º. Cabe ao juízo, que detiver a responsabilidade pela manutenção da custódia, decidir quando ocorrerem divergências entre os pareceres dos médicos particular e oficial. Artigo 36. As assistências social e psicológica serão prestadas mediante programas envolvendo o custodiado, a instituição, familiares e visitantes, focados nos processos de ressocialização e reinserção social. Seção 3. Da assistência jurídica gratuita. Artigo 37. A assistência jurídica fornecida pelo Estado, que tem como objetivo garantir ao custodiado a defesa dos seus direitos de forma gratuita, durante a fase processual, na execução da pena e nos procedimentos disciplinares, será prestada pela Defensoria Pública do Estado e contará com a colaboração do Patronato de Presos e Egressos e de outras instituições. Seção 4. Da assistência educacional. Artigo 38. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar do primeiro grau ao nível superior, bem como a formação profissional desenvolvida pela Superintendência de Assuntos Penais ou em ações integradas e conveniadas com entidades públicas, mistas e particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Parágrafo 1º. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrado ao sistema escolar do Estado, em consonância com o regime de trabalho da unidade e as demais atividades socioeducativas, culturais e de segurança. Parágrafo 2º. O ensino profissionalizante poderá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, segundo aptidões individuais e demanda do mercado. Parágrafo 3º. A unidade disporá de biblioteca para uso geral, provida de livros de literatura, técnicos didáticos e recreativos, adquiridos pela Superintendência de Assuntos Penais ou recebidos através de doações, além de outros programas de estímulo à leitura. Seção 5 da Assistência Religiosa. Artigo 39. A assistência religiosa será propiciada aos presos internos com liberdade de culto, permitindo-se a sua participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. É permitido o ingresso de representantes dos diversos credos para organizar serviços litúrgicos e fazer visitas sacerdotais a adeptos de sua religião, desde que submetidos previamente a cadastramento em revista. Parágrafo 2º. Os representantes das diversas religiões exercerão suas atividades sob a coordenação do Serviço Social da unidade, sendo disponibilizado no estabelecimento penal um local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 3º. Na hipótese dos representantes religiosos virem a desempenhar atividades diversas das específicas neste artigo, a coordenação dos serviços prestados caberá à área respectiva, submetendo-se às normas por ela especificadas. Parágrafo 4º. É vedado a prestação pessoal da assistência religiosa por agente penitenciário ou servidor que, de algum modo, esteja vinculado à administração do sistema prisional. Parágrafo 5º. Nenhum preso poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa,
Seção 6 da Assistência Social. Artigo 40. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Artigo 41. Incumbe ao Serviço da Assistência Social. Inciso 1. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas, as dificuldades enfrentadas pelo assistido. 3. Acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias. 4. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. 5. Promover a orientação ao assistido na fase final do cumprimento da pena e ao liberando de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. 6. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho. 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso e do internado. Capítulo 2. Da assistência ao egresso. Artigo 42. A assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. 2. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido pelo inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Artigo 43. Considera-se egresso para os efeitos deste Estatuto. Inciso 1. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. E 2. O liberado condicional, durante o período de prova. Artigo 44. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Título 5 do Trabalho, capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 45. As atividades laborativas desenvolvidas por custodiários do sistema prisional poderão realizar-se dentro ou fora dos limites da unidade, atendendo ao estabelecido nas normas legais, regulamentares e de segurança. Parágrafo único. O trabalho será disponibilizado ou autorizado quando se revestirem de fins educativos e produtivos, respeitando as aptidões, capacidades, restrições e necessidades futuras dos internos, bem como a demanda mercadológica. Artigo 46. Quando a atividade for propiciada por instituição diversa da Superintendência de Assuntos Penais, deverá ser celebrado convênio, cabendo a sua fiscalização às coordenações de gestão integrada da ação penal e de atividades educacionais e elaborativas da Superintendência de Assuntos Penais. Artigo 47. As coordenações de atividades educacionais e elaborativas ou, nas unidades que não dispuserem desta coordenação, o serviço social do estabelecimento deverão manter de forma organizada e atualizada registro de informações das instituições conveniadas, das qualificações e habilidades dos internos e de controle do acesso, frequência e saída destes do trabalho, ouvindo sempre as coordenações de segurança, de atendimento à saúde e a direção da unidade para a inclusão e exclusão nas mesmas. Artigo 48. A coordenação de segurança informará ao responsável pelas atividades laborativas da unidade, em tempo hábil, quando da impossibilidade dos internos apresentarem-se para o trabalho, especificando os motivos.